Hoje o Alfa Quem Convida recebe uma artista que faz parte da história de Rondônia. Uma voz muito conhecida, mas que às vezes a gente não conhece a trajetória. A Mayla conseguiu uma carreira na música, enfrentou desafios pessoais, conciliou maternidade e carreira e recentemente passou por uma transformação em sua saúde e seu bem-estar. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a saúde e sobre essa nova vida que ela está levando. Então vamos começar, com a nossa primeira pergunta. E eu queria saber um pouquinho lá de trás, do início da carreira. Como é que era a Mayla antes da música entrar na vida dela? Eu sempre fui a filha mais velha que cuidava de tudo dentro de casa. Os meus pais sempre trabalharam fora. E a música, ela sempre esteve presente dentro da minha casa. Mas para mim, como era a menina mais nova de tudo, eu ainda não tinha acesso a, por exemplo, minha mãe e meu pai cantavam na igreja, tinha um coral, minhas tias cantavam na igreja, e eu sempre só olhando, porque ainda não tinha idade, não tinha maturidade para poder entrar nesse momento e já cantar e tal. E eu acabei me tornando artista, eu até acredito que seja isso um pouco, porque desde o início da minha vida eu tenho a presença musical dentro de tudo, assim. Os meus pais, sempre muito envolvidos e sempre muito musicais. A minha mãe tem uma música que ela canta até hoje, para os netos agora, né? E nós também, os pais. Eu canto para os meus filhos, os meus irmãos cantam para os filhos Que deles. legal. Que é uma música que ela dizia que ela é um mantra. E ela cantava durante a gravidez dela. A música é assim, ó. Sou profundamente feliz pelo fato de você ter nascido filha de Deus perfeita. Aí ela chama pelo nome, ó, querida Marla, que eu te amo tanto. E essa sonoridade desde o útero da minha mãe, com certeza, né? Ela cantando pra gente, porque sempre foi muito amorosa, muito cuidadosa. E veio dali. Eu sempre escutando música, sempre tendo música presente dentro da minha casa, mas quando criança, muito serelepe, querendo só viver e brincar, sem perceber os sinais que a vida estava me dando. Hoje, depois de adulta, quando a gente se reúne para almoçar em casa, a gente lembra de tem algumas memórias afetivas que são eu com uma saia na cabeça, com a escova de cabelo daquela preta cheia de menino, cantando com o microfone, virada para o espelho, e diz que balançando o cabelo, que era a saia, e cantando para o espelho. Mas eu fui ter acesso mesmo a essa parte musical a partir dos 11 anos, quando eu completei a idade de fazer a primeira comunhão, e aí eu já participava da igreja, e foi a primeira vez que eu cantei para um público, assim, que foi as pessoas da comunidade. Eu fiz o salmo. E aí, desde lá, nunca mais eu parei de cantar. A vida toda, já são 16 anos. 16 anos. E em que momento isso virou uma profissão mesmo? Quando o meu primeiro filho nasceu. O João Pedro, ele foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Porque primeiro que eu era extremamente envolvida na igreja católica, e nessa época, engravidar sem ter a família brasileira estruturada foi um grande desafio, né? Sim. Eu engravidei, eu trabalhava, eu era secretária da coordenação de pastoral na época. E mesmo eles com todo o amor e carinho, né? Sem demonstrar nenhum tipo de preconceito, eu, na minha essência, sentia ali um pouco, né? Porque eu era uma jovem de 21 anos, que tinha engravidado, não estava com o pai da criança. E aí acabei que me vi na necessidade de ir buscar ali alguns trabalhos diferentes, algumas formas de levar essa vida e sustentar meu filho de maneira mais concreta. Aí eu já cantava na igreja, né? Já era uma voz presente na comunidade. E aí o João nasceu, e a necessidade de comprar fralda, de comprar leite, de não deixar nada faltar pro menino, porque, querendo ou não, né, mano, a gente escuta assim do paizinho da gente, da mãezinha, por que você fez isso? Por que não cuidou? Por que não? E esses porquês, esses questionamentos, eu sempre evitava. Eu queria evitar que os meus pais me dissessem isso. Porque eu queria que eles percebessem que mesmo naquele momento em que eu não estava
psicologicamente preparada para ter um filho, eu ia fazer de tudo para criar o meu filho, para ter as condições necessárias. Aí eu recebi um convite de um amigo meu da comunidade, da igreja, para nós montarmos um grupo e cantar música MPB. Ah, que legal. E aí eu comecei a minha vida musical. São 16 anos, tem a idade certinha do meu Do João João. Pedro. E você só é mãe do João Pedro ou tem outros filhos? Não, tenho ele e o Dudu. O Dudu. 6 anos depois, eu engravidei de novo. O João estava com 6. E aí foi outro rolê, outra música que eu escrevi na minha vida, porque com o João eu já tinha um trabalho, né? Eu trabalhava como vendedora durante o dia e cantava à noite. E aí, quando veio o Dudu, eu já tinha uma pequena estrutura. Ainda morava dentro da casa dos meus pais, ainda tinha o apoio deles, né? Inclusive financeiro também. Mas já era uma cabeça diferente, já tinham outras responsabilidades. Sim. E aí, quando ele veio, foi para consolidar mesmo que eu nasci para ser a mãe dos dois, eu tinha que ter tido esse incentivo para ser uma pessoa diferente, para me tornar quem eu me tornei hoje. Tenho certeza que a presença dos meus filhos foi o divisor de águas que eu necessitava para amadurecer e para seguir em frente, tentando coisas muito maiores do que eu imaginei. Hoje, ser uma das vozes mais fortes e firmes Rondônia. da nossa Rondônia, tem que ter muita coragem, principalmente sendo uma mulher negra, tem que ter muita coragem, muita força de vontade, e eles dois me deram isso. A obrigação de ser um exemplo para eles me fez eu me tornar quem eu sou hoje. E conciliar essa vida de mãe e carreira foi muito difícil? Foi. Ana Lu, acho que foi, até hoje, é muito difícil. É muito difícil. E eu acredito que em todas as profissões. Sim. Né? Quando a mãe é a profissional também, quando a mãe é a provedora, quando a mãe... O trabalho, ele acaba pesando dentro de casa, ele pesa na educação, ele pesa na maneira em que a gente está presente, sabe? O meu maior desafio, principalmente com o meu mais velho, era fazer ele entender que a minha ausência dentro de casa era pensando nele, sempre por ele, para que ele tivesse o melhor. E na maior parte das vezes, essa nossa ausência, ela vai trazer aí as demonstrações do que deu certo e do que não deu na adolescência, né? Sim. Hoje a gente faz terapia, todo mundo cuida assim desse momento de estarmos juntos, mas ele sentiu muito, meu João. Ele sentiu muito e sente mesmo a ausência, porque às vezes não é só dinheiro, né? Não é só você ter. Sim, é o tempo mesmo. Tem que ter tempo de qualidade, tem que ter os momentos na escola. Sim. E eram coisas que raramente eu poderia estar. Hoje, inclusive, a gente até brinca, assim, eu e ele, que ele me ama, eu sou a mãe dele, ele me reconhece, mas a pessoa dele é a minha mãe. Porque, como eu trabalhava de manhã e de tarde, e à noite também, que tinha mais contato. a minha mãe que dava esse suporte emocional. E graças a Deus que era ela, porque ela é fantástica. Que bom. Soube fazer a mulher que eu sou, então, com certeza, estava em boas mãos. Mas é bem complicado, né? Assim, e é a realidade das mulheres brasileiras, das mulheres de todo mundo, eu acredito. De todo sabe? mundo, é verdade, é tudo igual. A gente, por mais bem-sucedidas que nós sejamos, a gente no final precisa do reconhecimento dessas criaturinhas que são as por quem a gente faz tudo. É verdade. Nossos filhos, nossa família, nossos esposos. Eu hoje me reconheço como grande artista, como grande mulher, mas percebo também as grandes ausências e falhas que eu cometi no papel de mãe e tento, agora de maneira muito singela e firme e com os pés no chão, contornar tudo isso para que os meus filhos, quando seja o momento deles serem pais, que eles possam ter assim, qualidade de paternidade, né? Como são 2 homens, Sim. Que eles sejam pais presentes, que pensem também em seus futuros, mas que percebam que às vezes é melhor estar presente do que ter o dinheiro. É verdade. E quem te vê assim, Marla, hoje como uma artista, né, nem pensa nos desafios que você enfrentou lá, né? Como é que é os bastidores e tudo mais. Como é que você acha como que é ser uma artista hoje aqui em Rondônia?
Eu vou falar de maneira bem franca, vou ser Sim. sincera. Hoje, eu acredito que eu desbloqueei algumas situações que outros artistas não tiveram oportunidade de chegar. Como cantora mulher, né, num segmento onde a maior parte dos artistas são homens, eu alcancei um espaço, uma notoriedade dentro do meu estado que foi com muita luta, muito esforço e principalmente muita paciência, engolindo muito sapo, entendendo a maior parte das vezes o meu lugar naquele momento, sabe? Aceitando o que era, o que estava disponível para mim, fazendo daquele momento ser o melhor na vida das pessoas. Eu cheguei onde eu cheguei pelo carinho do público, principalmente. Com certeza. Porque eu tive apoio de pessoas importantes, influentes, tive sim. Mas eu tenho certeza que, infelizmente, se eu fosse homem, eu talvez não estivesse nem aqui em Porto Velho mais. Porque a capacidade tem, o profissionalismo tem, o carisma tem. Sim. Então, o que faltou para que, sei lá, alguém como esses outros artistas, né? Um grande empresário, desse a mão e dissesse, vamos tentar alguma coisa lá no cenário nacional. Mas é isso, assim, cada um tem uma luta, cada um tem um momento, né? Eu sempre coloquei isso muito na minha cabeça. Para eu esperar o momento que Deus preparou para mim. Né? E eu tenho certeza que é assim mesmo. Porque tudo isso que eu vivi, assim, de situações, por exemplo, eu já tive meus instrumentos roubados. Nossa. Por 2 vezes. E depois, quando a gente soube da situação, eram pessoas do meio, assim, sabe? Nossa. Era mesmo para bloquear, para dizer, já tá bom, você já chegou onde... Já tá demais, né? Já tá parecendo fique aí, muito. recue, tá aparecendo muito. Eu já tive shows cancelados, por puro desejo de outro artista em não querer que eu me apresentasse em determinado lugar. Eu já tive pessoas que não pagaram cachê, casas muito... É bem difícil. Mas quando a gente olha para trás e diz, pô, venci tudo isso. Valeu a pena, né? E me fez entender hoje, inclusive profissionalmente, o mercado, né? Como é que funciona esse mercado do meu trabalho, da minha profissão. O que eu preciso entender para não deixar que as mesmas coisas que aconteceram no passado hoje aconteçam. Eu acabei me profissionalizando muito mais depois das quedas que eu tomei. Eu me reergui muito mais forte e firme. Legal. E nesses 16 anos de trajetória, o que mais te marcou? Teve algum momento, algum... Eu acredito, assim, o amor das pessoas, né? O público de Rondônia, que sempre foi um público que valorizava muito os artistas de fora, os shows de fora, as coisas de fora. E quando eles me reconhecem como artista deles, como representante musical deles, isso é impagável. É uma coisa que não tem dinheiro no mundo que sucesso no mundo que vá compensar, sabe? Esse sentimento que eu tive, que eu tenho, de ser reconhecida pelas pessoas de Rondônia. E depois também a oportunidade que eu tive de fazer parte do Prêmio Multishow por 2 anos seguidos, sendo uma das representantes culturais do estado de Rondônia. Ser reconhecida a ponto de você ter um espaço num programa que, para o Brasil, é tipo o nosso Oscar, né? Só os melhores estão ali reunidos, só os melhores estão ali mostrando sua arte, mostrando sua vertente de cultura. E por 2 anos eu fui representante do nosso estado. E foi incrível. Legal. Ver a Anitta assim de pertinho, Nossa. a Luísa Sonza, ai meu Deus do céu, todos aqueles artistas, sabe? O Belo, feio pra caramba o Belo, meu Deus do céu. Mas era o Belo, sabe, gente? Era o Belo, maravilhoso, cantor de multidões. E você tá ali do lado dele, conversando, dizendo, isso mesmo, lá em Rondônia a gente te ama, a gente quer lá. É muito legal. Que bom. É muito legal, é especial demais. E também eu acredito que a conquista da minha casa foi uma das coisas que o meu trabalho me trouxe, que foi inacreditável. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que eu ia conseguir trabalhando com música,
ter a minha casa, o meu teto, o meu espaço, aquilo que eu chamo de meu. E eu conquistei. Ah, lá vou eu chorar toda vez que eu falo da minha casa. Ai, Faz Deus. parte, faz parte. Porque é É uma grande uma conquista. grande conquista. E E dentro como você diz, de uma né? Por ser profissão mulher em muito Rondônia, difícil de ser né? reconhecida. O meu trabalho é muito Isso. difícil de ser reconhecido. As pessoas acham que quem é artista não quis estudar, sabe? Não quis nada com a Sim, vida e escolheu ser aquilo. Mas não, a gente nasce e quando já nasce com dom a mesmo. gente recebe, né, as bênçãos que vêm da tua profissão, aí é confirmação de que era O isso sucesso tá mesmo, aí, é. você estava no caminho certo e essa é a sua profissão, você nasceu para isso. Legal. Ui, emocionei. Ai, Deus, não pode falar da casa dela, que ela fica assim. Em que momento da tua vida, assim, você começou a olhar para você e falou, nossa, eu preciso mudar, né? Relacionado já a essa qualidade de vida, essa questão de saúde mesmo. Esse momento chegou depois de eu tive uma crise de gastrite, passei por um momento de doença em que até a água me fazia mal. Doía a barriga e aquele desespero. E aí era um mês antes de eu viajar para o Recife, que eu ia fazer uma viagem de carnaval, né, com meu marido, minha equipe. E aí passei muito mal e fiquei sem poder beber durante 30 dias. Aproveitei esses 30 dias para ir numa nutricionista, na doutora Tayane, foi a que me acompanhou. E aí, chegando lá, ela disse, poxa, Marta, tu vai viajar, né? A gente vai cuidar aqui para te poder viajar em paz, mas quando você voltar, a gente senta e conversa sobre um projeto para emagrecimento. Falei, beleza, combinado. Aí, em 2021, um ano atrás, não, 2 anos atrás, meu pai infartou, teve um infarto. E desde aquele dia que a gente socorreu ele para salvar a vida dele, ficou um negócio na minha cabeça de que eu precisava olhar, porque meu pai ele não estava tão sobrepeso quanto eu. E aquilo aconteceu com ele. Então eu comecei a martelar e a pensar, pensar, pensar. Aí fiz um exame para ver como estava meu coração com a doutora Eita. Fabiane, lá do Instituto do Coração. E aí ela disse, olha, seria muito legal se você desse chance para o seu coração. E quando ela me disse isso, eu pensei que seria o momento de observar para mim, olhar para mim. Porque era muito bom eu ser a cantora de todo mundo. Mas em que momento eu estava vendo o que eu estava fazendo comigo, como era que eu estava lidando com tudo aquilo. Até onde eu queria chegar com o meu sucesso, com o meu trabalho. E fiquei com aquilo no meu coração. Fizemos os exames, cuidei naquele momento. Aí veio a crise de gastrite, o segundo sinal que o meu corpo me deu. Fui para o carnaval, vivi o carnaval loucamente, tomei tudo que eu tinha para beber de cachaça. Quando eu voltei, eu tentei usar uma calça que eu sempre usava, era a calça querida dos shows. E a calça não entrou. Quando a calça não entrou, Ana Lu, eu falei, o que aconteceu? Eu saí 2 semanas, 15 dias. Como é que não tá mais Como que cabendo? não cabe? Que loucura é essa? Eu saí de dentro do meu quarto, peguei meu carro e parei na primeira farmácia que eu encontrei. E eu subi na balança. E eu vi que eu tinha 104 quilos. Nossa. E aí eu chorei, me desesperei, achei que eu tinha acabado comigo, porque eu não entendia como que eu tinha chegado aos 3 dígitos e principalmente como que eu não enxergava aquilo, como que eu não estava vendo o meu tamanho. Aí deprimi mesmo, passei uns dias bem ruins, assim. A alegria era só em cima do palco mesmo, depois que eu descia era só tristeza, Tristeza. só desânimo mesmo, tipo, meu Deus, como que eu consegui fazer isso? E o que você acha que mudou depois dessa mudança toda de vida que você teve? Eu entendo que agora eu tenho mais tempo. Eu tenho mais tempo para viver. Ter saúde é ter tempo para cuidar dos seus. É muito mais do que a beleza, ela vai ser um bônus, né? Sim. Porque a pessoa saudável, ela tem beleza.
pela natureza da saúde, né? A saúde, ela traz uma planta saudável mais bonita, um corpo saudável mais bonito. Então, ela vai me trazer como consequência a beleza, mas eu precisava mesmo era de tempo para cuidar dos meus filhos, porque um tem 16 e o outro tem 10 anos. Então, como era que eu ia, né, acabar... Sim. Se eu não desse esse start de me cuidar, como era que eu ia continuar com eles? E às vezes no momento mais crucial, né? Tipo, agora a adolescência para a juventude. E o outro ainda vai entrar na adolescência, então eu tenho que ter mais tempo. Precisava de mais tempo. E aí comecei um ano de desafios. Faz um ano já? Tem um ano. Um ano. Desafios absurdos, gente. Eu tive que voltar no cardiologista porque eu fiquei tão bitolada, tão encegueirada em emagrecer, em mudar meu mundo, minha vida, que desenvolvi arritmia. Nossa! O treino excessivo, né? Acabei exagerando nos treinos, exagerando no pré-treino, também na utilização do pré-treino. E aí desenvolvi uma pequena arritmia e tive que também, novamente, cuidar para ver por que e como era que isso tinha acontecido. Que bom, então hoje você se cuida muito mais, né? Hoje eu acho que dos meus 37 anos, vou fazer esse ano 37 anos, esses 2 últimos anos foram os anos que eu mais zelei por mim. Então, há 35 anos, eu olhava por outras pessoas, por outros objetivos. Nunca tinha E tem parado de se 2 olhar. anos que eu olho por mim. Legal. E se hoje você pudesse olhar para aquela Mayla lá de trás, o que você diria para ela? Eu diria para ela que é importante ter, né? Mas é importante ser. Ter as coisas, ter sucesso, ter poder é legal, mas ser uma pessoa relevante, ser alguém presente, ser um artista é muito maior. E ela ia buscar ser mais do que ter mais. Do que mais ter mais. Legal. É muito interessante a gente olhar para trás, assim. Principalmente quando você percebe que não é que eu tenha perdido tempo, mas eu tive tempo. Eu tive tempo de enxergar e de A mudar. tempo, né? Isso. Teve tempo de se enxergar a tempo, que é o mais importante. Tem pessoas que não têm essa oportunidade, né? Que se vão antes mesmo de ter essa busca. E eu consegui, eu tive essa oportunidade. E a minha principal fala hoje é essa mesmo, de que as pessoas busquem a saúde, porque a própria pandemia, quando veio, né? Sim. Mostrou pra gente que não adianta você ter... Nada, é só saúde. É só ter saúde. É ela que vai determinar tudo lá na frente. E como a gente negligencia esse momento, né, de se cuidar. Sim. Da nossa rotina, do ser humano mesmo. A gente não percebe. Eu, com certeza, não ia ao médico. Eu só ia ao médico, Ana Lu, se tivesse doente. Doente nas últimas, porque senão eu me medicava dentro da minha casa. Sim. E a gente tem que ir como prevenção todos pro os médico, brasileiros, né? A maior parte dos brasileiros faz. O quanto a gente corre riscos fazendo isso. O quanto é importante uma ida ao médico. O quanto é importante exames regulares. Sim. Meu Deus do céu. Você saber como você tá, sabe? Para prevenir, trabalhar com a prevenção. É muito mais importante. A gente vence mais se prevenir do que se precisar remediar. Né? Sim. E para quem está nos assistindo agora, que de repente está passando por um problema pessoal, profissional, que mensagem que você gostaria de deixar para essa pessoa? Principalmente que às vezes a gente acha que está sozinho, que não tem ninguém com problemas tão grandes quanto os nossos, mas você não está sozinho. Você não... Em nenhum momento você está sozinho. Né? Quem acredita em Deus sabe que Deus está presente o tempo inteiro. Quem não acredita entende que existem energias que estão presentes.
olha para ti, principalmente, percebe você dentro das dificuldades, percebe onde você chegou, quão longe você chegou. Dependendo, às vezes, do problema, ele é tão grande porque você é tão grande, né? Parece algo, meu Deus, eu não vou conseguir resolver nunca. Mas não, é porque você tem capacidade. Foi tudo muito preparado pra gente, o universo ele faz isso. Ele só traz pra gente o que a gente consegue carregar, e as dificuldades, os desafios são pra gente ter certeza de que quando a gente vence, era tudo para o crescimento, para você estar pronto para o que estava preparado para você lá na frente. Legal, é isso mesmo. Marla, eu te agradeço muito, viu? Hoje a gente conheceu um pouquinho mais dessa artista, né, da pessoa que é a Marla, né, essa pessoa linda também por dentro, não só por fora, mas por dentro também. Eu queria te agradecer muito, tá? Pela sua presença aqui, por ter tido um tempinho para falar com a gente. Eu que agradeço Obrigada, a oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Vocês que fizeram parte do cuidado do meu coração, né? Fiz um momento aqui no Alpha Clean que foi muito especial, e principalmente que trouxe para mim a segurança de olhar para dentro de mim como um ser tão importante quanto o meu trabalho. Eu ter saúde, eu estar bem, é muito fundamental para que o sucesso da artista continue acontecendo. Então, muito obrigada pelo trabalho de vocês e a oportunidade de mostrar um pouco do que eu sou na essência, na verdade, e também artisticamente aqui nesse momento. Legal. Obrigada. E você que nos acompanhou também, muito obrigada.